Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui na manhã desta sexta-feira trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês, e nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva trazendo as informações do Mengão, falando sobre renovações de contrato, sobre o vai e vem no Mengão, a possibilidade da saída do Everton Cebolinha para o Grêmio. Exatamente, saiu uma notícia na imprensa esportiva lá do Rio Grande do Sul, falando sobre uma possibilidade, uma possível negociação entre Cebolinha e Grêmio. Seria uma possível saída dele do Flamengo. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Também sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Atlético Paranaense. E logo em seguida já chega a final da Copa do Brasil. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas já chega aqui explodindo o dedo no like. Nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo logo pela manhã aqui no nosso canal. E também, se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, você é flamenguista de verdade? Então aperte o botão vermelho aqui embaixo, se inscreva, faça parte aqui do nosso canal, ative o sino das notificações, porque assim sempre você estará recebendo no seu celular, no seu computador, todas as notícias e informações do Flamengo. Vamos aqui então ver as notícias do Mengão. Vou deixar os créditos aqui ao canal Vene Casagrande, ao canal S1 Live, ao canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias então do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Pra gente, fala, Alce. O Flamengo já começou a semana de preparação para os próximos desafios do rubro-negro. E com o Matheus Cunha na seleção brasileira pré-olímpica, o goleiro Agustin Rossi teve mais espaço nos treinos. Serão 6 dias de exercícios durante a data FIFA até o próximo jogo do time. Sampaoli, dessa forma, tem mais tempo para observar o goleiro argentino de 28 anos. Rossi chegou a ser testado no elenco titular na véspera do clássico contra o Botafogo, mas Matheus Cunha seguiu no gol. Num clima mais leve, o Flamengo busca o equilíbrio no campeonato. O Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis, né? Porque onde muitos times oscila bastante e por isso que é muito difícil. E a gente estamos aí um passo atrás, mas com convicção que a gente pode chegar nos pelotão lá de cima. Vencer num clássico é melhor ainda, né? O líder do campeonato, e como foi o jogo, a equipe jogou muito bem e foi muito emocionante. A última vitória retomou a força do Flamengo, que ainda tenta se aproximar da liderança. A distância para o Botafogo são de 12 pontos, mas o rubro-negro ainda sonha em tentar diminuir essa vantagem. Na quarta, todos os jogadores foram a campo, ficando fora apenas quem continua lesionado, como Varela, Arrascaeta e Luiz Araújo. O meia e o atacante seguem com trabalhos intensos para uma recuperação mais rápida. Já Varela fez alguns exercícios acompanhado do fisioterapeuta. Esse tempo livre também pode ajudar a recuperar os atletas e organizar o time para o Campeonato Brasileiro e principalmente para a grande final da Copa do Brasil. Lucas Pedrosa, o foco do Flamengo no ano, em primeiro lugar, é essa final da Copa do Brasil, né? Sem dúvida alguma, Fernanda. Eu acho que eu já falei isso aqui no programa em relação às partidas do Campeonato Brasileiro. Acho que são partidas para você ganhar confiança, como foi, por exemplo, o clássico contra o Botafogo, quando você vence o adversário invicto dentro de casa. Então o Flamengo tem que continuar seguindo a padronização dessa confiança e também a questão tática e técnica dentro de campo. O Sampaoli tem tudo para ter um espaço aí até a final da Copa do Brasil, para trabalhar essa equipe, vem de uma grande vitória para chegar bem nessa final contra o São Paulo. Ô Vene, ontem a gente conversou sobre a renovação do Bruno Henrique. Você trouxe no seu drone uma vontade do Olympiacos de tê-lo na Grécia, mas hoje eu quero saber se você tem algum drone em relação à proposta pro Davi Luiz. Tem proposta chegando pro zagueiro? Na verdade, chegando não, essa proposta já chegou para o zagueiro, uma proposta do Besiktas da Turquia, proposta financeiramente muito boa, tá? 2 anos de contrato, só que o Davi Luiz, ele não tem a pretensão de sair do Brasil agora. Ele entende que fazendo esse movimento seria um problema, ficaria longe da família novamente. Ele quer cumprir o contrato dele com o Flamengo. São 2 anos, E né? o contrato dele com o Flamengo vai até dezembro de 2024. E muita gente fala assim, nossa, mas é um contrato longo. Gente, o Davi Luiz, ele não tem culpa nenhuma nisso. O Flamengo renovou ciente que se ele batesse metas, o contrato seria estendido até dezembro de 2024. E o jogador, ele tem o direito de querer cumprir o contrato. Não adianta o torcedor reclamar, o Davi Luiz não quis ir, vai logo. Não,
Vocês têm que reclamar com a diretoria do Flamengo se vocês acham isso errado. O Davi Luiz, zero culpado. Inclusive, vou dar um outro exemplo aqui. O Pablo, que é da mesma posição do Davi Luiz, também. Ele recebe várias propostas aí, só que ele não quer sair do Flamengo. Ele quer cumprir o contrato dele com o Flamengo. Isso é normal, o jogador ele tem esse direito. Agora, cabe à diretoria, se quiser se desfazer do jogador, saber negociar. No caso do Davi Luiz, eu sei que a diretoria do Flamengo vai fazer zero esforço de segurar, caso o Davi Luiz aceite a proposta. Segurar. Exatamente. Zero esforço. Se o Davi Luiz vira hoje para a diretoria do Flamengo e falar assim, olha só, eu quero aceitar essa proposta da Turquia, o Flamengo vai chegar, vai conversar e vai liberar normalmente. E você achou estranho, até não achou estranho, mas não entendeu o tempo de contrato quando ele foi renovado e você trouxe esse drone aqui? Foi no início do ano, Foi bem né? no início do ano. Você falou, não entendi, mas eles escolheram... A gente praticamente fez contagem regressiva do número de partidas que ele tinha que bater, lembra? Ah, falta tantas partidas. Ele foi e bateu. Foi uma exigência dele, tá? Foi uma exigência dele, a diretoria aceitou. Só que assim, não adianta agora a diretoria parar e analisar e falar, nossa, fizemos errado. Não adianta reclamar. Porque ele nem demorou tanto para bater a meta. Verdade. Ele bateu no começo do ano. Ou seja, aí ia bater de qualquer jeito. Aí é minha opinião, eu não sou dono da verdade, tá? Eu acho que foi um erro de negociação da diretoria do Flamengo, tendo em vista que o Davi Luiz já estava caindo de rendimento. A gente tem que parar e analisar isso. Ele não estava em evolução, ele estava caindo de rendimento. A gente sempre trouxe aqui nesse programa, Pedrosa, a dificuldade que o Flamengo tem de finalizar ciclos, né? Uma coisa que o Palmeiras faz muito bem e o Flamengo não faz tão bem assim. Aí fica aquela questão do coração do torcedor, poxa, mas o Diego Alves fez tanto, é um ídolo, mas o Diego Ribas, mais o Felipe Luiz, e agora o Davi Luiz, que nessa proporção aí, em pensar o que foi, em que representou para o clube, o Davi Luiz um pouco menos, mas o Flamengo tem essa dificuldade, né? Uma dificuldade muito grande que vem marcando essa gestão do Flamengo. Em relação ao Davi Luiz, eu penso que em 2022 ele foi um cara muito importante para o Flamengo, não só dentro de campo, mas também na recuperação de confiança de vários atletas, o próprio Pedro, o Rodinei, eles mesmos falam sobre o Davi Luiz, de como ele era um líder. Agora, essa renovação para mim que foi o grande erro da diretoria do Flamengo. O Davi Luiz vai fazer 37 anos no ano que vem. Então, assim, é um cara que já está caminhando para o final da carreira. Como é que você vai renovar 2 anos com ele? Com um cara que você sabe que já está caindo de rendimento e já está numa idade mais avançada. Eu acho que o Davi Luiz está correto, tá? De querer ficar no Flamengo, porque ele tem contrato, não tem culpa nenhuma nisso, assinou o contrato de acordo com o que o Flamengo concordou, e aí é uma opção do atleta. Eu acho também que ele não vai sair agora nesse ano não, até porque o São Paulo gosta muito dele, né? E isso é uma coisa que você sempre fala aqui. Você não escolheria o Davi Luiz, mas o Sampaoli sempre escolhe ele, né? O Davi Luiz, assim, digamos que é o queridinho do Sampaoli no setor defensivo. Mesmo o Fabrício Bruno desempenhando muito bem, que na minha opinião é o melhor zagueiro atualmente do Flamengo. Inclusive a gente nem mencionou isso aqui, mas o Soares deu uma entrevista à ESPN e ele foi questionado qual é o melhor zagueiro que você enfrentou no futebol brasileiro. E ele mencionou o Fabrício Bruno do Flamengo. Só pra gente ter um pouquinho de noção como tá jogando o Fabrício Bruno nessa temporada. E tem o Léo Pereira que tá indo muito bem. O Davi Luiz é uma espécie de homem de confiança do São Paulo. É o cara que tem um bom relacionamento. É difícil, mas tem um bom relacionamento com a comissão técnica do São Paulo. Mas tem uma certa liderança. Tem, né? O Davi Luiz é um cara super líder, assim. É um líder sem faixa. A verdade é essa. Até porque ele representa muita coisa para os jovens. Vários jovens dão entrevista e mencionam, o Davi Luiz é muito importante, conversa com a gente. Eu acho uma figura importante para o clube, tá? Mas quando a gente fala de renovação de contrato e quanto custa o Davi Luiz na folha salarial do Flamengo, isso tem que ser pesado. E é isso que você falou. Não adianta você ter gratidão. E é o que eu falo sobre o Everton Ribeiro. Eu quero o Everton Ribeiro no Flamengo. Eu quero a continuidade dele no Flamengo. Desde que reduza o salário dele e o tempo de contrato seja curto. Essa nova camisa do Flamengo está sendo um sucesso de venda. As lojas oficiais receberam 78 mil camisas para 15 dias e até agora cerca de 33 mil já foram vendidas. Grande sucesso aí, né, Vene Luiz? Esse número de 33 mil foi registrado ontem, 8 horas da noite. Provavelmente esse número já aumentou. E assim, a Adidas está espantada, o e-commerce do Flamengo está espantado, porque de fato vai acabar. E aí eles vão ter que fazer uma força-tarefa para poder fazer entrega em todas as lojas oficiais do Flamengo, porque de fato vai acabar, não tem jeito. E a torcida do Flamengo é isso, é absurdo. Falando do Flamengo, que está aí nesse processo de, não diria de reformulação, mas alguns contratos chegando
ao fim, e alguns jogadores medalhões que já conquistaram muito pelo clube, e tem também o torcedor que cobra atitudes mais ríspidas, né? Algum tipo de posicionamento da diretoria do Rodolfo Landim, do Marcos Braz, do Spindel. E o assunto comentado aqui no Bate-Pronto nos últimos dias foi a renovação do Bruno Henrique. Eu estou olhando aqui, o Bruno Henrique, ele tem 32 anos, em dezembro vai completar 33 anos. Ainda assim, é o principal jogador do Flamengo na temporada e já conquistou muito com a camisa rubro-negra. Ô Mauro, alguma informação nesse sentido pela renovação do Bruno Henrique? E até queria saber de você, né? Quanto tempo de contrato? A gente está falando aqui, o Flamengo pode oferecer 2 anos com tranquilidade, um pouquinho menos. O que você pensa em relação ao Bruno Henrique e a permanência dele no Flamengo? Eu acho que o mais adequado do jogador na idade dele é fazer um contrato de 1 ano com metas. Se ele atingir uma determinada meta no contrato em 24, ele renova automaticamente para 25. Vai aí da capacidade de negociação dos dirigentes do jogador. Tem aí sondagens de outros clubes, acho muito pouco provável que ele saia. Não acredito que algum outro clube brasileiro vá pagar muito mais do que ele recebe lá no Flamengo. Ele vai se mudar para um outro clube, tudo. Acho um pouco provável. E acho que naturalmente o acordo vai acabar acontecendo. Agora, quanto à duração, acho que o jogador com 33 anos deve fazer um contrato de 1 ano, pensando do ponto de vista do clube. Para o jogador é bom fazer um contrato mais longo, óbvio. Ele se garante por mais tempo. Mas o caso do Bruno Henrique acho que também é um caso que talvez até possa ser analisado de uma forma um pouco diferente. Primeiro que ele é um cara muito regular, é um cara que, tenho dito sempre isso, você não vai lembrar assim, má fase, pode ter uma má atuação e tal, má fase do Bruno Henrique, tá fora de forma, tá gordo, não tem nada. Teve uma lesão grave, havia muitas dúvidas sobre o seu desempenho na volta, porque foi uma lesão muito, muito séria, ele já com 32 anos, né, voltou a jogar, quando ele machucou ele tinha 31, voltou já com 32, ele vai ser veloz, ele vai ter arrancada, ele está fazendo tudo como fazia antes, é impressionante, em pouquíssimo tempo ele readquiriu forma física e técnica, e é um jogador que está na história do clube, então acho que um jogador assim não deixa escapar pura e simplesmente, tem que ter um cuidado especial, ele merece um cuidado especial. Tudo que ele construiu no Flamengo foi jogando pelo clube. Ele quando chegou no Flamengo em 2019, ele não era um dos salários mais altos, mas ele foi tão importante naquela temporada que acabou sendo elevado ao patamar dos principais salários do elenco, né? E na Libertadores passada, pouca gente sabe disso, embora tenha jogado só a fase de grupos, ele foi o líder de assistências da competição, não só do Flamengo. Ou seja, não jogou mata-mata porque se machucou e ainda assim ele teve uma participação extremamente importante na campanha, né, do título da Copa Libertadores 2022. Então, acho que é uma questão só de negociar, puxa daqui, puxa dali, é normal, faz uma primeira proposta, recusa. Dificilmente alguém faz um acordo desse tipo na primeira proposta. Toma tanto aqui, assina aqui, acabou. Vai, toma lá, vai cá, não sei o quê, puxa daqui, puxa dali. Vai acabar chegando num acordo, vai acabar renovando o contrato e ele tem que ser prioridade, ele é a prioridade do clube nesse momento, né, entre as renovações. Tem o Everton Ribeiro também para renovar, pelo jeito eles querem continuar com o Everton Ribeiro. Esse, acho que um contrato de 1 ano e tem que ser muito discutido, que é um cara que já está numa queda de rendimento técnico até pela idade, já vai para 35, né, ele é 2 anos mais velho que o Bruno. O Davi Luiz tem renovação automática, aliás já rejeitou a proposta da Arábia Saudita, tem uma proposta da Turquia, mas a tendência é que ele não aceite, que ele permaneça no Rio, pelo menos a tendência de momento. O Gabigol é só no ano que vem, tem que ter pressa nenhuma, só termina em 24. O Rodrigo Caio não vai renovar, o que tudo indica, né? Ao final desse contrato desse ano ele deve ficar livre. E o Felipe Luiz, não sei se ele vai parar, vai continuar jogando, mas eu acho também que o Felipe Luiz não apresenta mais condições de jogar regularmente. Joga uma partida, fica um tempo fora, não tem o mesmo desempenho, já está com 38, pelo amor de Deus. Aí chega uma hora que não consegue mais. Talvez consiga até... Esses jogadores como Everton Ribeiro e Felipe Luiz, de repente os caras saem, vão jogar em outro clube, faz uma ou outra boa partida, aí alguém vai dizer, viu, liberaram o jogador e tal. Vai olhar a temporada inteira e tem que olhar o patamar de cobrança que você vai ter no elenco do Flamengo e vai ter num outro clube onde de repente o patamar de cobrança é menor. Então são situações e situações. Eu acho que não tem sentido nenhum renovar com Everton Ribeiro nem Felipe Luiz, na minha opinião. Eu não renovaria nem com Everton Ribeiro. Agradeço e tal, se eu sou dirigente, obrigado, tudo segue. Porque não dá, a não ser que eles façam um contrato muito favorável para o clube, sei lá, do ponto de vista financeiro, porque tem uma outra coisa que tem que ser pensada. Quando o jogador já está mais velho, ele não consegue entregar o que entregava antes, para você contratar alguém para o lugar, você tem que abrir mão desse cara, porque senão você vai inchar o elenco, a folha de pagamento já é alta para caramba, ela vai bater valores absurdos. Então você tem que fazer ajustes. Quando o Rafinha, por exemplo, voltou ao Brasil,
Ele negociou para voltar ao Flamengo. E por que ele não voltou ao Flamengo? Ele saiu porque quis, foi para o Olympiacos. Ele tinha uma cláusula no seu contrato que dizia, se surgir uma proposta do exterior, eu posso sair sem custo. Do Brasil, a multa de 70 milhões, a multa que ninguém pagaria. Ok. Surgiu a proposta do Olympiacos. Ele foi, não sei porquê, ficou pouquíssimo tempo, quis voltar. Quando ele quis voltar, o Flamengo tinha contratado o Isla. Ou seja, dentro da folha de pagamento, o que o Rafinha ocupava, aquele valor, já tinha um outro cara. Então não dá para você ficar abrindo espaço. Aí tentaram uma negociação, não chegaram num consenso, porque obviamente o clube não ofereceu ao jogador aquilo que ele ganhava antes. Ele saiu porque ele quis. Você sai e deixa guardadinho ali o seu emprego, com o mesmo salário, com as mesmas luvas. Não, você saiu, o outro ocupou o espaço. E daí ele foi para o Grêmio e agora está no São Paulo. Então, acho que, no caso específico do Everton Ribeiro, acho que, com muito boa vontade, acho que numa situação de um contrato que seja diferente e mais favorável para o clube. Isso falando do ponto de vista do clube. E eu gosto de falar do ponto de vista do clube, porque para o torcedor interessa o clube, para o empresário do jogador interessa o jogador. O que é melhor para o clube? E como eu sempre sou muito insistente em dizer que a gestão tem que ser responsável, eu não posso chegar, renova e está tudo bem. Não. Se eu falar isso, eu estou caindo em contradição. Se eu critico clubes que gastam mais do que arrecadam, eu não posso defender que clube nenhum sai renovando o contrato à torta e direito, sem pensar no que isso significa, no que isso impacta nas finanças e na rotina financeira daquela agremiação. Então, mas o Bruno Henrique é a prioridade dos cartolas e eu acho que é uma questão de tempo ele renovar, mais dia, menos dia, vai renovar o contrato. E não chega a ser uma crítica ao Felipe Luiz, muito menos ao Everton Ribeiro, porque a gente está falando de dois jogadores excelentes, né? Não são jogadores ruins, longe disso, mas o jogador de futebol às vezes também precisa respirar novos ares, né? Um ambiente diferente, porque o Bruno Henrique eu acho que ainda tem muita lenha para queimar nesse Flamengo. O Everton Ribeiro e o Felipe Luiz, que a gente até citou aqui, eu acho que são caras que poderiam se encaixar em outras equipes de qualidade do futebol brasileiro e, quem sabe, render aquilo que já renderam um dia no Flamengo. O que você pensa em relação a esse assunto, Vanderlei, falando do Flamengo, torcedor cobrando uma reformulação nesse time aí do Flamengo, do Sampaoli? O que você pensa em relação ao Bruno Henrique e também esses outros casos que a gente citou aqui? Bom, especificamente entre Everton Ribeiro e alguns outros jogadores, eu falo daqui a pouco do Bruno Henrique, eu acho que eles poderiam respirar novos ares, claro, ou entender que é um momento diferente da própria carreira e que justifica um reajuste financeiro para baixo. Em função da caminhada, né, de uma carreira inteira que vai terminando, vai diminuindo, enfim. Mas, de qualquer maneira, o Departamento de Futebol do Flamengo tem que avaliar com números, com rendimentos que foram feitos nos últimos tempos. Com relação ao Bruno Henrique, a minha visão é a seguinte, eu acho que ele não pode sair do Flamengo, não é bom, nada bom para o Flamengo e também bom para ele. Eu acho que não é bom ele sair do Flamengo agora, não vai encontrar alguma coisa tão importante. Pode encontrar até financeiramente um novo voo, mas eu não acredito que isso aconteça e acho que o Flamengo vai ter que se esforçar muito para que ele não saia. 2 anos, se eu fosse diretor do Flamengo e tivesse poder de decisão, 2 anos eu faria fácil. Com o Bruno Henrique. Acho ele extremamente responsável. No período que estava em recuperação, mergulhou de cabeça para que a recuperação fosse boa, responsável, dentro do campo, aplicadíssimo, eficiente. Ele ficou parado um tempão e mesmo assim tem quase o mesmo número de jogos do que o Gabigol. O Gabigol tem números redondos, tem 250 e o Bruno Henrique 200 e alguma coisa. Mas veja quanto tempo ficou parado o Bruno Henrique. Né? Tem o mesmo número de títulos, de troféus, que eu estou comparando com o Gabigol, que é um outro nome que está sobre a mesa. Tem 11 títulos, tanto ele como o Gabigol. Os dois chegaram juntos, né? Praticamente, no Flamengo. Então, ele conquistou o espaço dele, respeito, cara aplicado. Eu acho que ele está em um grande momento, está vivendo um grande momento. O Flamengo tem no Bruno Henrique o seu grande jogador nesse instante, nesse momento, a eficiência dele. Então eu torço para que ele continue. Acho que é muito bom para ele e muito bom, mas muito bom para o Flamengo se bater o martelo para mais um acerto contratual com o Bruno Henrique. Informações bacanas da venda da nova camisa 3 do Flamengo. Lojas oficiais receberam 78 mil peças para que essas peças fossem vendidas
durante 15 dias. Só que, até a noite de ontem, o Flamengo, o e-commerce do Flamengo, o departamento de marketing, enfim, todo o departamento envolvido, eles registraram 33.450 vendas. O que isso quer dizer? Que está sendo um sucesso absoluto e que certamente o número de camisas vai acabar antes desse prazo que eles estabeleceram de 15 dias. Então, sucesso absoluto, lembrando que é um material que gerou muita repercussão aí, por conta de uma lista vermelha. O torcedor, eu avisei aqui, o torcedor tem a opção de comprar sem a lista vermelha. Eu particularmente gosto mais sem a lista vermelha. Tá linda a camisa, eu gostei bastante. Tudo bem, preço salgado, a gente sabe disso, R$ 349,99, mas enfim, está sendo um sucesso absoluto. E por falar em valor salgado, valor alto, Marcos Senna, diretor de marketing do Flamengo, ele está participando de um curso, se eu não me engano, em São Paulo, e ele falou sobre a venda de ingressos para a final da Copa do Brasil. Abre aspas. Nesta semana estávamos vendendo ingressos para a final da Copa do Brasil. Pusemos os preços altos, mas em 24 horas vendemos tudo. Isso é bom, mas há outras milhares de pessoas tentando comprar e não conseguiram. Então vão às redes sociais e reclamam. Há dificuldade de tudo que fazemos pela repercussão, disse Senna, complementando com outro exemplo dos streamings. Falávamos aqui de streaming. Não podemos pôr no streaming os jogos. Teria que ser um streaming tendo em conta que pode ter 1 milhão de pessoas simultâneas. Tem que preparar tudo, os custos são sempre mais altos, a repercussão, a capacidade de execução, há uma dificuldade operacional para fazer o que fazemos em um clube desse tamanho. Fecha aspas. Vamos lá, Marcos Senna. É óbvio que vai vender. Isso é óbvio, ninguém tem dúvidas disso. É óbvio que vai vender tudo, que vai esgotar tudo. O grande ponto não é justo com o torcedor. Aquele torcedor que tanto carregou o time do Flamengo nas horas ruins, na má fase, não terá acesso ao jogo no Maracanã. Gente, não dá para achar normal um valor de ingresso mais barato, R$ 400, e o mais caro, R$ 4.500. Não dá para achar isso normal. Isso é um absurdo. É óbvio que vai vender, gente. É óbvio que vai vender. Tem muita gente que tem, graças a Deus, tem muita gente que tem muitas condições, ótimas condições de adquirir ingresso no valor de R$ 4.500. Só que a grande maioria não tem condição. O cara que ganha um salário mínimo, você acha, Marcos Senna, que ele vai ter acesso ao Maracanã? É claro que não. É claro que não. Não é só o valor do ingresso, é a passagem para ir, é a alimentação, é tudo muito caro no Maracanã. Então, é óbvio, não adianta bater no peito e falar assim, vendemos tudo em 24 horas. Claro que vai vender. É claro que vai vender. Mas a gente está falando aqui de justiça, de dignidade. Eu não consigo normalizar isso, mas pelo visto o diretor de marketing consegue normalizar isso. Tem outro ponto, tá, que eu busquei entender por que o Flamengo colocou o valor tão alto para tentar dificultar a vida dos cambistas. Só que não tem jeito, cara. Não tem jeito. Cambista é uma raça ruim. Eles vão dar um jeito. Mas, enfim, vida que segue. Agora é esperar o Maracanã lotado no dia 17. E uma renda aí que eu vou te falar de, sei lá, eu chutaria uma renda aí de 10, 12 milhões de reais. Chutaria isso. Mudando de assunto aqui, mercado da bola. Davi Luiz, ele recusou a proposta do Besiktas. E por que eu quero falar sobre isso? Eu até comentei isso sobre esse assunto no SBT Sport Rio, porque me perguntaram, verei a proposta chegando para o Davi Luiz. Na verdade, a proposta chegou. Foi do Besiktas da Turquia, uma proposta financeiramente falando até boa, de 2 anos de contrato, tá? Isso tem que ser dito. O Davi Luiz não aceitou. Quando eu falei ao longo da semana que o Davi Luiz não havia aceitado a proposta do Besiktas, eu vi muitos torcedores xingando o Davi Luiz. Gente, olha só, vocês querem que o Davi Luiz saia do Flamengo? Vocês têm que reclamar com a diretoria do Flamengo que deu um contrato longo ao Davi Luiz na última temporada. O Davi Luiz, ele não tem culpa de nada. Ele é um jogador profissional, ele tem contrato com o Flamengo e ele quer cumprir um contrato dele. Ele quer cumprir, ele está indo ele já está na fase final da carreira, a verdade é essa. Ele entende que nesse momento ele não pode, não deve e não quer sair do país e ficar longe da família, ponto, é um direito dele. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Não dá para o torcedor achar que o Davi Luiz é o culpado. Não!
Quer culpar alguém? Culpa a diretoria do Flamengo, que fez esse contrato com o Davi Luiz. O Davi Luiz não tem culpa de nada. Pelo menos essa é a minha concepção e era isso que eu queria comentar aqui sobre o Davi Luiz. E sim, a informação é, ele recusou a proposta do Besiktas porque quer cumprir o contrato com o Flamengo. Ponto. Essa é a informação e eu dei a minha opinião aí. Outro assunto aqui para finalizar nosso vídeo sobre o mercado da bola. Muita gente, inclusive lá de Porto Alegre, do Sul, jornalistas inclusive, me perguntando, me mandando mensagens sobre Everton Cebolinha no Grêmio. Porque soltaram lá que o Everton Cebolinha tem uma negociação em andamento com o Grêmio para poder retornar ao tricolor gaúcho. Gente, vamos lá. Eu vou trazer o que eu tenho de informação. Não tem nenhuma negociação em andamento. Muito pelo contrário. O Cebolinha, ele não quer sair do Flamengo nesse momento. Ele vive um péssimo momento, não deu certo com a camisa do Flamengo. Isso é uma outra discussão. A gente pode trazer isso aqui outro dia, trazer a opinião, se deu certo, se deu errado, se ainda pode dar certo, se pode dar errado. Eu estou falando de fato. Hoje, dia 7 de setembro, 19 horas e 27 minutos, não tem nenhuma negociação em andamento com Cebolinha e Grêmio. Não tem. O Cebolinha está muito próximo, inclusive, de conquistar sua terceira Copa do Brasil na sua carreira. Ele quer tentar fazer bons jogos com a camisa do Flamengo. Não tem negociação em andamento, tá bom? Fui apurar isso para vocês, para trazer todas as informações para vocês. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão está fazendo mudanças, provavelmente veremos jogadores saindo do Flamengo, outros renovando o contrato. Vamos ver o que vai acontecer. Então tá aí as informações sobre o Everton Cebolinha, que foi sondado pelo Grêmio, e também o Bruno Henrique, que está sendo grande destaque, hein? Tem muitos times de olho no Bruno Henrique. Vamos ver o que vai acontecer, se vai renovar contrato com o Flamengo. E nesse exato momento, na temporada 2023, ele é o melhor jogador dessa temporada 2023 no Flamengo. É o melhor jogador, o jogador essencial, e o Flamengo precisa agir de forma rápida para poder renovar com o Bruno Henrique. E a sua opinião, para você, qual jogador o Flamengo deve renovar? Qual que nesse momento chegou o fim da linha e é melhor ir para outro clube? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.